Hoje eu estou aqui na fábrica da Compass e vou te mostrar 5 projetos feitos com container marítimos. Bem-vindo, bem-vinda! Primeiro projeto então, Rogério, é uma cabana de 60 metros quadrados. Exatamente, essa é a cabana que a gente levou para a Expo Construção Offsite. Então o nosso cliente encomendou 2, então essa é uma delas, a outra está lá dentro do nosso galpão. E aqui a gente tem um espaço de 60 metros quadrados, bem amplo, para que um casal possa passar um final de semana, uma semana inteira, bem tranquilos, precisar trabalhar, tem espaço para trabalhar, para assistir um Netflix, enfim. É um espaço bem bacana, que vai ficar de frente para uma represa, então acho que isso é o chave de ouro aí, é o ponto mais legal desse projeto, então vai ter um visual muito legal. Para a gente ter uma noção de um projeto de 60 metros quadrados com 2 contêineres acoplados, fica bem amplo, né, Rogério? Fica bem amplo, a gente tem quase que 5 metros quadrados aqui, né, de lateral, então é 2,44 mais 2,44, somando os dois containers, com 12 metros de comprimento. Então, perfazendo aí esses 60. Então aqui a ideia do espaço da cama, né, de novo, de frente para essa represa, uma área de banheiro, né, separado. Acho que hoje a parte de arquitetura tem buscado fazer isso, né, vaso num espaço e a parte de chuveiro em outro. E aqui internamente um espaço bem amplo, uma mesa com 4 cadeiras, uma parte de sofá, televisão, guarda-roupa. Nada que você tenha necessidade de muito grande, porque é de fato para um espaço de curta temporada, né? É um espaço para um casal, que dá para morar, eu acho, tranquilamente. Dá para morar, acho que vai muito na questão daí depois da finalização do projeto, de como que você vai adequar ele para a necessidade. Nesse caso aqui, a pedida era essa, um ambiente amplo, para que um casal pudesse passar um período, seja ali um final de semana ou ao longo de uma semana, de forma bem confortável. Você consegue outros projetos que a gente tem, inclusive, na linha, com outros layouts, com casa de 60 metros quadrados, mais 2 dormitórios, lavanderia, enfim. Você consegue também, eu brinco que é uma folha de sulfite, você monta o layout que mais te agradar, que fizer mais sentido para você nesse projeto. Sim, aqui a gente está falando de um conceito aberto, né? Então tá tudo integrado, que eu acho que é moda hoje, né? Tendência. Exatamente. E que é muito legal, porque você amplia a casa, ainda mais com esquadrias de vidro, assim, num lugar onde você tem um quintal, parece que tá tudo integrado, né? Nem parece 60, né? Você fica com uma área... Acho que começou lá atrás com o negócio da cozinha americana, que tinha essa questão da amplitude, de abrir um pouco a parte de cozinha, e hoje o pessoal já tem levado isso para uma outra potência, que é ter praticamente o projeto todo bem amplo, bem aberto. Uhum. Aqui a gente está falando de um projeto de alto padrão, uma curiosidade, né? Ele foi montado aqui, foi levado para a feira em São Paulo, foi finalizado lá, aí eles desmontaram e trouxeram para cá. Então vocês estão vendo que aqui nessa parte onde está sem o vinílico é onde teve que desmontar, né? Correto. E aqui montou de novo, colocou só o gesso para ficar aqui em Isso. showroom. Mas quando ele for para o lugar definitivo, a gente vai ver tudo acabadinho como estava na feira. Exatamente. Então a gente deixou lá, ficou uma semana em São Paulo, trouxemos para cá, então ele já está aqui há praticamente um mês. E aí daqui nós vamos levar ele em definitivo para Igaratá e aí sim montar novamente toda a parte de decoração, enfim, deixar ele 100% terminado. E aí sim, isso já fala muito sobre o container, né? Essa possibilidade, quando que você conseguiria levar uma casa para São Paulo, ficar um tempo, depois trazer para cá Sorocaba, depois voltar para Igaratá, enfim. Então essa flexibilidade, essa mobilidade, eu acho que é um dos pontos que a gente sempre enfatiza muito nos containers, né? Legal, e claro que a pessoa está perguntando quanto que custa. Então a gente vai falar agora que aqui é um projeto de alto padrão. Sim. E esta cabana aqui custa? Então, a gente fala numa média de R$3.000 um metro quadrado, né? Então a gente está falando de 60 metros quadrados, então a gente tem aproximadamente um valor de 180 a 200 mil reais o projeto completo, considerando piso vinílico, adesivo vinílico para o teto, todo o revestimento em drywall, a parte de isolamento térmico, todos os cortes e requadros, né, que a gente já deixa preparado para a instalação das esquadrias, mas nesse valor não está incluso a parte das esquadrias, a marmoraria e marcenaria, isso fica à parte, aí o próprio cliente pode fazer essa finalização lá. Caso ele tenha interesse, ele pode também contratar com a gente, tá? Vocês fazem tudo. Fazemos tudo. Ainda está dentro desse valor toda a parte da infraestrutura elétrica, toda a parte hidráulica, cerâmica nos banheiros, as instalações, chuveiro, enfim.
tudo isso daí já está também contemplado. Infraestrutura de ar-condicionado, pintura, né? Tudo isso contemplado. Aí o que estaria à parte é a questão de transporte e a montagem lá no local, que daí isso certamente vai depender da quantidade de quilômetros, né, de distância aqui de Sorocaba, se vai ter necessidade de diárias de hospedagem da equipe, enfim, toda essa parte, que isso a gente consegue daí entender direto com cada cliente para a necessidade dele. Então aqui a gente está com um projeto residencial de 30 metros quadrados. Correto, Que é um container só de 40 pés. É isso aí, um container de 40 pés, 12 metros de comprimento, 2,44 de largura. Então a gente tem 30 metros quadrados, onde a gente pode ver, temos um primeiro ambiente aqui, uma sala, né? Sala já com uma cozinha. Então a gente tem a porta original do container funcional, justamente para dar um pouco mais de amplitude, né? Temos a parte das esquadrias, aí depois caminhamos aqui para o meio do container, onde a gente tem um banheiro, né, um vaso, chuveiro, pia, e ao fundo o espaço para um quarto. E além a gente tem também uma porta para que você também tenha um acesso externo por lá. Esse é um projeto mais simples que aquele, a gente vê nos acabamentos, né? As esquadrias são mais simples, e aí esse aqui custa quanto? Esse aqui a gente também fala da média dos R$3.000 um metro quadrado, mas assim, aí a gente já está falando do pacote completo aqui. Então já com as janelas já incluso, toda a parte dos mecanismos das portas, da proteção que tem também com as chapas em container. Então aqui basicamente o cliente colocou o mobiliário dele, uma geladeira, colchão, ele já está pronto para uso, já está pronto para morar. 90 mil isso aqui então, a pessoa chega aqui 90 mil, leva isso aqui. É isso aí, na base dos 90 mil já está dentro já. E não tem também custos de montagem, né, com equipe, porque como a gente está falando de um container só, 30 metros quadrados, então você também tem essa economia no caso de um projeto com um layout só de um container de 40 pés. Só leva ele e coloca no lugar. Exatamente. E aí assim, a gente pode falar então que começa em 3 mil com um acabamento simples, tá acabada com 3 mil. Isso. Mas se você quiser esquadrias melhores, acabamentos diferentes, aí esse valor vai aumentando, claro. Correto. A gente gosta de sempre passar uma média, né, uma ideia de valor, porque muitos clientes têm curiosidade e aí em cima da curiosidade depois ele vai indo a fundo para entender exatamente o que ele vai querer no projeto dele. Então, como um valor de referência, eu acho que ele serve bem para isso. E aí, obviamente, entendendo com ele se ele quer mais aberturas, um escopo melhor, um revestimento diferente, um isolamento térmico diferente, um piso, enfim, a gente vai entendendo. E aí, você aumentando esse escopo, deixando ele mais robusto, ele vai ficar mais caro. Você deixando ele mais simples, ele vai atingir um custo-benefício ótimo e a pessoa vai ter um ambiente totalmente funcional também para uso. Legal. E lembrando, gente, para quem não conhece muito construção em container, porque a gente fica falando umas coisas, parece que tudo é óbvio, mas aqui atrás do drywall a gente tem isolamento térmico e acústico. Então a gente não está direto na lata. Aqui você usou... Aqui a gente usou Ladpet, então tanto nas paredes quanto no teto nós temos esse isolamento térmico e piso vinílico aqui nesse caso, né? Toda a infra elétrica, hidráulica está por trás justamente dessa estrutura em drywall. Esse aqui é praticamente um plug and play, né? Porque ele é muito... Eu brinco que é igual um USB, né? Você vai chegar lá no local, espetou na energia, ele internamente já tem que estar tudo funcionando, já é testado aqui antes de sair. Da mesma forma, água e esgoto também, você plugou no encanamento local lá, você também já vai ter que estar tudo funcionando aqui dentro. Bom, nem só de projetos residenciais vive a Compaz, né, Rogério? Esse aqui é um projeto industrial. Isso. Então esse é um projeto industrial que vai ser utilizado para tratamento de água. Então é um ensaio com alguns tanques. Então o cliente pediu para a gente que nesse escopo fossem abertos 2 portas na lateral, 4 conjuntos de 2 portas na lateral e todo ele feito com um piso de chapa xadrez. Então a gente tem aqui esse espaço também, 30 metros quadrados, né, um container de 40 pés, com essas portas aqui laterais, onde ele vai entrar com esses tanques, fazer uma estrutura hidráulica para justamente ter esse ensaio do tratamento de água. E isso pode ser utilizado de uma forma fixa, estacionária, num local, ou também ele fazendo isso numa indústria, numa empresa, testando essa solução e depois levando para outros locais também. E aí cada porta dessa aqui vai ter um tanque aqui, é isso? Perfeito. Ele entra pela lateral com esse tanque, coloca aqui dentro, depois ele faz essa ligação hidráulica e aí é onde vão acontecer todos os testes.
Legal, e aí nesse caso não precisa de tratamento térmico e acústico, então fica direto na lata, né? Exatamente. Aqui a gente não precisa ter essa preocupação porque nós não vamos ter gente morando aqui, né, ou trabalhando o dia todo aqui dentro. Então, de fato, ele vai ser utilizado para acomodar uma solução que essa empresa, que é o nosso cliente, está propondo para a utilização. Então, ele vai só fazer, de fato, esses testes, esses ensaios aqui dentro, sem ter a necessidade de ter um isolante térmico, né, um revestimento em drywall ou em qualquer outro material. Dá outros exemplos para mim de projetos industriais que vocês costumam fazer aqui. Então, normalmente, os clientes eles procuram algo para embarcar a solução que eles têm dentro de algo que seja flexível, que possa movimentar, possa levar para vários lugares. Então, por exemplo, fazer uma sala elétrica, levar um transformador para uma região que tenha dificuldade de acesso, por exemplo, de energia ou de internet, enfim. Então, você consegue colocar um transformador ali dentro, colocar uma sala elétrica, como eu disse, colocar uma estrutura, uma infra, que você vai levar isso para uma área remota, por exemplo. Você pode botar um painel de controle numa produção de eólica, por exemplo. Então você vai controlar toda essa produção de energia eólica através de uma central num painel de controle. Então sempre a ideia é essa, o container ele acaba não sendo o fim, né? Ele acaba não sendo ele a estrela do projeto. Na verdade ele está só embarcando uma solução que já foi pensada por os engenheiros, por técnicos, enfim, para levar isso para vários locais. Então ele vai acompanhando. Então, por exemplo, você tem as mineradoras que elas vão fazendo escavações, vão fazendo perfurações, só que ela tem que sempre ir movimentando isso. Então essa também é uma solução, por exemplo, que com o container ele te ajuda. Então você monta toda uma estrutura dentro do container e à medida com que vai avançando essa obra, vai avançando essa operação, o container pode também ir acompanhando a evolução dessa obra sem que você tenha que de fato construir algo em alvenaria que vai ser mais demorado e você vai ter sempre esse transtorno de reconstruir isso ao longo da evolução do projeto ou fazer um deslocamento muito grande para voltar onde seria a sua base. Sim. Então acho que essa talvez seja um exemplo bacana. Muito mais econômico, né, usar o container. Sim, muito mais econômico e muito mais prático, né? Sem desperdício. Exato. Agora um projeto comercial. Isso, vamos lá. Esse também é um projeto de 60 metros quadrados. O que difere é que são 2 containers de 40 pés e eles vão ficar um embaixo e um exatamente em cima, com uma escada lateral fazendo o acesso para eles, né? É uma parte do primeiro andar do térreo, onde você tem uma parte de almoxarifado, um vestiário para os funcionários e um refeitório. E na parte de cima, que é esse nosso container que nós estamos aqui ao lado, você tem uma primeira recepção, um lavabo e depois uma sala de reuniões, sala da diretoria com mais um banheiro. Então é uma composição de 60 metros quadrados também, mas diferente daquele layout que a gente viu anteriormente lá na cabana, onde os containers são acoplados lado a lado. Nesse caso eles vão estar posicionados um em cima do outro. Você sabe a área que isso vai ficar? É tipo um galpão, assim? Porque eu não... É um terreno na zona leste de São Paulo e só vai ter essa estrutura mesmo. E por isso também que você disse que, embora tenha vidros aqui, está tudo protegido com a chapa do container, porque por segurança. Correto, exatamente. Então, justamente porque ele não está numa área totalmente fechada, né? Que nem eu falei, num condomínio, ou às vezes num condomínio logístico, né? Em galpões. Então, aqui você, justamente ao final do dia, garantir uma segurança maior, dificuldade para que seja avariado, enfim, seja aberto. Então, a gente faz também esse modelo com as esquadrias em chapa do próprio container, garantindo aí uma segurança maior e não deixar ele facilmente vulnerável, né? Ficar vulnerável. E um projeto desse aqui também é o mesmo preço de casa? A gente está falando mais ou menos da mesma referência de valor, de custo médio dos R$3.000 em metro quadrado. O que muda muito é assim, ou a engenharia que vai ser utilizada nele. Aqui nesse caso, por exemplo, a gente tem uma estrutura adicional auxiliar, que é a escada externa também, fazendo essa junção entre um container e outro. Então, em alguns espaços você tem uma redução de custo. A gente vai ver na parte de almoxarifado, por exemplo, que ele é o próprio compensado naval, não tem revestimento, que é só uma área de armazenagem. Porém, a gente tem acréscimo em outras frentes, como essa questão da escada auxiliar. Então,
vamos chegar basicamente nos mesmos números aí em termos de quantidade por metro quadrado. Então a gente está com o pessoal aqui fazendo as instalações, não só a infra nesse caso, mas também as instalações dos equipamentos de ar-condicionado. E aqui a gente tem um pessoal fazendo a colocação do piso cerâmico, que esse container ele vai ter piso cerâmico por todo o container. Então ele tem não só no banheiro, né, ali no fundo, tem o piso e os azulejos, como também aqui ao redor de todo o container você vai ter o piso cerâmico como o piso desse container aqui. Então nesse outro espaço aqui a gente tem exatamente essa primeira área que eu comentei, que é uma área de armazenagem. Então aqui com o piso em compensado naval foi feito só uma elétrica com eletrodutos aparentes, um ventilador para que possa fazer uma ventilação aqui e o espaço aqui das prateleiras para essa armazenagem dos materiais. Em compensado naval também. Compensado naval também. A gente tem aqui, né, em estoque tanto para substituição quando existe alguma avaria no container, como também para montagem de estruturas, de prateleiras, reforços atrás de drywall, por exemplo. A gente também utiliza o compensado, que ele é super resistente e muito bom. E aí aqui, como está direto no aço, vocês só soldaram aqui uma estrutura para poder segurar essas prateleiras. Quando tá com o gesso, fez um drywall, vocês colocam um reforço atrás? Isso, se a gente tivesse com uma parede em drywall aqui, aonde eu sei, a gente defende muito a questão da participação do arquiteto e do conhecimento por trás sempre dos projetos, e é sempre importante que a gente antecipe eventuais problemas. Então, eu não posso simplesmente colocar uma parede em drywall sem reforço nenhum e depois querer ir lá pendurar quadros, pendurar uma televisão, enfim, é sempre importante a gente ter essa parte de inteligência, de entendimento antes do projeto ser executado. E aí sim, se a gente tivesse uma parede em drywall aqui e eu precisasse fazer prateleiras reforçadas assim, eu teria que ter por trás desse drywall estruturas de reforço justamente para aguentar esse peso. Hoje já existem, né? A gente também tem a evolução dos materiais, então hoje já existem placas de gesso, como é a Performa, por exemplo, que ela já aguenta uma certa quantidade de peso, então isso já auxilia muito, você não precisaria ter reforço nenhum por trás, mas de novo, a gente precisa entender sempre qual que é essa carga que vai ser colocada ali fazendo esse esforço da força-peso. Então se for uma carga em quadro, muito provavelmente a própria placa ela consegue resistir, não tendo problema nenhum. Prateleira, muitos materiais já mais pesados, aí certamente você vai precisar de um reforço por trás para garantir esse peso. Por isso que é legal planejar bem esses projetos assim, né? Principalmente comercial, já tá tudo certinho, né? Exatamente. Eu falo que a gente gasta um pouquinho mais de tempo na elaboração, mas garante uma qualidade na hora da execução e uma tranquilidade para o cliente depois que ele sabe tudo que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele não previu. É muito difícil, às vezes, a gente ter todos os detalhes, todas as informações antes de começar uma operação, mas certamente você gastando um pouquinho mais de tempo ali naquele desenho, gastando um pouquinho mais... A gente fala de entrar dentro do projeto, entender justamente o que você vai precisar para que daí você possa trazer para a execução e conseguir fazer isso com qualidade. E aí você não colocou acabamento aqui, tá? Nenhum dos dois lados, mas aqui sim. Aí a gente vai entrar numa segunda sala, que é onde é um refeitório dos funcionários. Então assim, ela já tem esse isolamento térmico e o revestimento em réguas de PVC do lado de lá. Então aqui a gente também fez, então já vai ajudar certamente em controlar um pouquinho aqui, mas de novo, aqui a gente está falando de só uma área para armazenagem, então não tem essa necessidade. Por outro lado, ali vão ter funcionários, vão sentar, vão fazer as refeições, então ali sim a gente já tem todo um isolamento e um revestimento também. Só legal de mostrar que também é um acabamento que pode ser escolhido, régua de PVC em vez do drywall, dependendo do projeto que você tem. Isso. Em custos, eles não são muito diferentes, mas o que a gente tem no caso do PVC, ele tem uma praticidade, uma rapidez muito maior de instalação, porque diferente do drywall, você consegue instalar, fez os montantes, instalou as placas e já consegue utilizar ele tranquilamente. O drywall você vai ter ali alguns acabamentos ainda que você precisa fazer, a parte da junta das trincas, a parte onde você vai fazer o próprio acabamento de pintura. Aqui a gente fala, hoje o pessoal utiliza muito para refeitórios, vestiários, áreas de cozinha. Cozinha, né? Deve ser legal porque você pode lavar, né? Sim, sim. Aqui então fica a área de refeitório. Isso, exatamente. Então ficou uma sala de refeitório, então também com esse revestimento em PVC, né? Então já toda uma elétrica montada e com ventilador também para o pessoal que estiver por aqui. E nesse último ambiente a gente tem uma área de vestiário, né? Justamente para que eles possam utilizar
vaso sanitário, enfim, para se trocar antes de iniciar a operação. Então aqui também a gente vai com piso cerâmico depois nessa área. Vocês passam impermeabilizante direto no piso e depois passa coloca uma argamassa para depois colocar. A gente coloca a argamassa C3, que ela justamente já é o produto para ter essa elasticidade, né, ter essa movimentação, porque a gente vai movimentar esse container para colocar em cima do caminhão e para colocar ele no lugar depois em definitivo que ele vai ficar. Quinto projeto, o estúdio de música. Exatamente. Aqui a gente coincidentemente está falando de um outro projeto de 60 metros quadrados, novamente com eles 2 containers de 40 acoplados, mas esse é um projeto de um escopo um pouco inferior, um pouco menor, né, na verdade, não tem tantos detalhes assim. É um projeto com cortes e requadros em metalon. A gente tem aqui uma porta que ela ficou uma porta funcional, né, então usando uma chave tetra. E a principal questão desse projeto aqui que a gente está falando é com relação à dificuldade de acesso no terreno. Então o cliente ele optou por contratar com a gente toda essa parte de cortes e tudo mais, mas principalmente a questão da entrega, né? Então é um terreno de difícil acesso, então que exigiu uma inteligência ali também com relação a essa questão da montagem e esse acoplamento lá no local. Então, de novo, é um escopo um pouco mais reduzido, mas ainda assim, pra gente não tem problema nenhum, a gente faz com o maior prazer, vamos lá acompanhar, tirar as dúvidas que ele tiver do ponto de vista de execução. Quem sabe quando estiver pronto você não pode dar um pulo lá e ver como é que ele ficou, porque acho que é um projeto interessante, né? Eu gostaria de ver principalmente porque como é com música, deve ter um tratamento acústico diferente, queria saber como que ele vai fazer isso aí. E aí você estava me contando, antes de começar a gravar, que esse container era dele, ele trouxe, esse container é de vocês. Vocês estão trabalhando os dois juntos aqui para entregar do jeito que ele precisa. Exatamente, ele trouxe pra gente aqui em Sorocaba, nós separamos um container para ele, então esse projeto constitui um dele e um nosso, que daí ele comprou e vai levar os dois e posicionar lá no local. Essas colunas aqui, é interessante ressaltar sempre isso, né? Elas são colocadas enquanto o container ainda está aqui no local e depois lá já instalado no local elas saem para que justamente ele possa ter aquele ambiente amplo que a gente conseguiu ver lá na cabana. Então elas exatamente, ela fica aqui por quê? Porque ainda existe um trabalho, a gente também mostrou isso num vídeo lá da Casa de Campos do Jordão, aquele trabalho que é feito de acoplamento, né? Então existe uma solda, toda uma parte de vedação que é feito não só interno como externo. E aí isso garante que o container não vá arquear. Mas enquanto ele não está posicionado definitivamente, a gente deixa essa coluna como uma proteção, como uma segurança para que ele chegue lá nas melhores condições possíveis e de repente não fique já arqueado, né? Sair daqui já abaulado, que não é essa a ideia é que ele tenha lá em perfeitas condições. Que é onde tem muita gente que erra por aí, né? Exatamente. Já vi vários projetos, as pessoas deixando o container abaulado. Se você não viu esse vídeo, recomendo muito sobre como eles fazem essa junção dos containers na casa lá de Campos do Jordão. Tá muito legal esse vídeo, vou deixar o link para vocês assistirem. E o resultado lá ficou sensacional, né? A casa ficou muito linda. Vale a pena ver a série inteira. É isso. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo, olha aí. Se você ficou com dúvida, coloca aí no comentário suas dúvidas que eu volto aqui para fazer mais vídeos e te responder. Um beijo, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve e aciona o sino para não perder os próximos. Tchau, tchau!